It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Eita! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Você está na TV Educa Bahia, TV Conexões, no programa Estação do Saber Conexões, a sua TV educativa. Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Educação. Eita, está no ar mais um programa Estação do Saber Conexões. E nesse dia especial, nessa linda escola, vamos iniciar com um tema pedido por vocês: relações inter e intrapessoais. E hoje nós temos dois convidados aqui, que vocês vão, porretas que vocês vão adorar. Mas antes, já estava com saudade de vocês também, do nosso momento Kiss Kiss. Solta a música, Raul! Volta desgramada. Eita. Então eu quero mandar um beijo, um momento de beijos. Primeiro para os aniversariantes. Primeiro, lógico, para uma menina linda, a Júlia, filha aí do nosso motorhome, da Claudionor, que também fez aniversário hoje. Hoje não, esse mês, dia 5, dia 2. Mas também nós temos aqui Tiago Pereira. Tiago, dá um alô aí pra gente. E Gustavo Conceição, aqui do colégio, que também faz aniversário. Dá um alôzinho aí, Tiago e Gustavo. Eu queria também... É assim que eu gosto. Gente, queria agradecer a diretora dessa escola, né? Neuza Ribeiro, e seu vice José Batista, e toda a equipe, e essa garotada linda. Então, está no ar o programa Estação do Saber Conexões. Então, gente, olhe, tem duas pessoas especiais dessa escola que está recebendo conexões, além dessa garotada linda, nossa diretora Neuza Ribeiro. Salva de palmas para a professora Neuza! E nosso vice José Batista. E minhas considerações a todos os professores. Professor é tudo na vida. Nos ensina a ter alma, a ter conhecimento. E aí um beijão, um beijo quis para todos os professores. E eu estou dizendo que nós recebemos o nosso artista aqui, paulista, Nando de Paula. Um abraço aqui para Nando de Paula. Olha, Nando, é Nando de Paula. E aí eu queria fazer uma consideração. Minha mãe e minha tia, que não é mais viva, porque eu tinha duas mães, adorava Benito de Paula. Quando você falou de Paula, veio logo com a coisa. Tudo é artista, mas de qualidade. Bem-vindo ao Conexões, bem-vindo à Bahia, Nando de Paula. E agora, nossa estrela maior, eu gostaria de chamar ao palco Fernando Lauria, como é que é? Vem pra cá, Fernando, neurocientista, palestrante, vai ser um show. Vem pra cá. Então, esse é nosso, né? Você tá aqui, Fernando. Dá licença. Mas fique movimentado, nosso palco é aqui. Fernando, nós estamos aqui na Bahia, no Colégio São Daniel Comboni. Que coisa linda. Então, incrível. Com essa plateia linda, vamos falar de quê, Fernando?
Viemos hoje para conversar sobre as relações intrapessoais e as relações interpessoais. Um assunto super importante, eu acho que sempre atual, não é? É sempre importante nós estarmos falando sobre isso, porque é a possibilidade de nós entendermos como lidamos conosco mesmo, ou seja, a maneira como a gente lida com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos desafios, com as mudanças que acontecem na nossa vida, e também as relações interpessoais, ou seja, a relação que eu tenho com você, a relação que eu tenho com o meu pai, que é o Nando de Paula, que é meu pai, e a relação que nós estabelecemos entre nós. Então é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte do nosso cotidiano e que faz com que a gente, inclusive, tenha a possibilidade de construir aí uma sociedade que seja muito mais humana, que seja muito mais integral e que tenha a possibilidade dessa harmonia. Então deixa eu ver se nós entendemos aqui. A relação intra, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou me conhecer um pouco para me relacionar bem com o outro, é isso? Perfeito, perfeito. A partir do momento que a gente tem a possibilidade de se conhecer melhor, isso facilita, sem dúvida nenhuma, a condição que nós temos de nos relacionarmos com o outro. Então esse é o grande segredo. E queria agradecer a possibilidade de voltar aqui. Estive em Itabuna presencialmente com vocês, mas já participei de outros momentos e muito feliz de hoje estar aqui em Salvador. Obrigado. Então vamos lá bater esse papo. Os alunos sintam-se à vontade para perguntar, para tirar suas dúvidas com Fernando. Lauria ou Láurea? Lauria. Lauria. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Sem dúvida, vamos nessa. Relações intra e interpessoais. Que bicho é esse, Fernando? Que bicho é esse? Interessante. Que bicho é esse? E importante da gente conversar. Quando nós falamos em relações intrapessoais, nós estamos falando da possibilidade que temos em lidar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, ou seja, com aquilo que nós somos internamente, conosco mesmo. Quando a gente fala em relações interpessoais, a gente está falando da condição que temos em lidar com outras pessoas, com pessoas que convivem conosco. Então isso nada mais é do que essa relação com a gente mesmo, muitas vezes com os nossos príncipes, algumas vezes com os nossos demônios, que nós temos essas duas partes, não é? E também com a possibilidade de lidar e conviver com as outras pessoas, com as emoções, com os defeitos, com as virtudes e com tudo que constitui cada um de nós. Emoções só me lembra Roberto Carlos, daqui a pouco a gente vai ver. Podemos até repertório aí, Nando. Mas nós estamos falando aqui, você que está aí atrás do vídeo, no YouTube, na TV, e nós aqui da plateia, nós estamos falando para um público da Bahia, majoritariamente adolescente. Sim. O que é emoção para esse adolescente? Perfeito. Como é que brota essas emoções diversas? E o que é importante a gente conceituar é que a nossa maturação, ou seja, o desenvolvimento do nosso cérebro, ele se dá por completo no final da adolescência e no início da idade adulta. Então, quando a gente está falando sobre adolescência e com adolescentes, é importante a gente frisar que a parte emocional já está desenvolvida. Então, nós temos plena possibilidade de sentir as nossas emoções. Agora, a parte que diz respeito ao nosso córtex pré-frontal, que é essa região que fica aqui na testa, essa região é que permite com que a gente tenha o controle das nossas emoções. E essa parte não está totalmente desenvolvida ainda. Ela termina a sua maturação por volta dos 18, 20 anos de idade, mais ou menos. Então, é muito importante nós passarmos pela adolescência com o maior controle emocional que nós possamos ter, ou seja, que nós já possamos aprender a lidar com essas emoções para que justamente não haja, de uma forma muito intensa, esse conflito de nós termos uma região que já está desenvolvida e outra que ainda não está totalmente maturada. Mas voltando à sua pergunta, o conceito de emoção, independentemente da idade em que nós estivermos, está ligado com a condição ou com o processo que nós temos de ter uma condição passageira, ou seja, a emoção é um processo passageiro que é desencadeado por um estímulo. Então vamos imaginar, para que eu tenha uma emoção colocada para fora, alegria, tristeza, raiva, seja qual emoção for, eu preciso receber um estímulo, seja esse estímulo interno ou externo. Eu posso ouvir uma música e ela pode despertar em mim uma emoção. Alegria, por exemplo, ouço uma música e saio dançando, saio pulando de alegria
como o Robson entrou aqui super alegre porque tinha uma emoção, uma alegria presente no início do programa. E eu posso ter também emoções, por exemplo, um pensamento, que é um estímulo interno e que me desperta uma emoção negativa. Eu posso ter um pensamento que não seja bom, que me desperte medo, por exemplo. O medo é uma emoção negativa. O que é importante nesse processo todo de autoconhecimento, ou seja, de percebermos essas relações intrapessoais e lidarmos com elas, é a condição de que a emoção tem que ser passageira. A partir do momento que uma emoção ela permanece por um longo período de tempo, nós entramos em um estado que se chama transtorno de humor. E quando falamos em transtorno de humor, automaticamente ele nos leva a condições que nos remetem à ansiedade. O que é ansiedade? Medo presente por um longo período de tempo. O que é depressão? Tristeza presente por um longo período de tempo. O que é euforia? Alegria presente por um longo período de tempo. E eu estou falando tanto em emoções e as pessoas podem perguntar, mas poxa, o assunto nosso não é relação intra e interpessoal? É que as emoções interferem diretamente na maneira como eu vou lidar com essas relações, tanto comigo mesmo como com o outro. As emoções, elas direcionam o nosso comportamento. Fernando, quando vocês adolescentes, às vezes, têm uma rusga com o irmão ou com a mãe diz assim, não vai sair com essa roupa. Aí eu digo, eu vou apar um pofo aí, vou pro meu quarto, pofo, bato a porta do quarto. Isso é um descontrole, não é isso? É. Faz parte de um processo, existe dentro do nosso desenvolvimento uma condição que nós chamamos de controle inibitório. O que é o controle inibitório? Faz parte do que nós chamamos de funções executivas. Funções que permitem com que nós tenhamos possibilidade de controlar, de administrar, de planejar o nosso próprio comportamento e as nossas próprias emoções, inclusive. Quando eu chego numa condição dessa em que eu geralmente bato de frente com pai, com mãe, com quem quer que nos enfrente diante de uma situação, eu tenho uma perda desse controle inibitório. E eu digo para você que o que controla e o que permite com que as nossas emoções sejam passageiras é justamente eu ter esse controle inibitório desenvolvido. Então essa é uma condição que durante a adolescência é muito importante que eu trabalhe. Na verdade, não só durante a adolescência. Eu digo que desde criança, e aí vem uma condição que a gente sempre dá um valor muito importante para a educação infantil, porque o principal período para que nós possamos desenvolver controle inibitório, por exemplo, e para que a gente chegue na adolescência e na idade adulta e tenha total possibilidade de uso desse controle inibitório, é durante a primeira infância. Então, por isso, a atenção especial que a gente tem que dar para a educação infantil e para a primeira infância, para que nós passemos, inclusive, pela adolescência com essa condição de enfrentamento e, às vezes, de revolta por conta de algo que se opõe àquilo que a gente pensa de uma forma mais tranquila. Fernando, já deixe para o segundo bloco, porque é a minha pergunta e nós vamos dizer o seguinte. Ora, o adolescente, vocês que estão aqui do outro lado e vocês que estão aqui na plateia, têm emoção muito aflorada. Né? Eu choro por tudo, o namorado terminou, a namorada terminou, né? Aí eu vou, choro, não quero mais viver, etc, etc. Né? Tem isso também, enquanto eu chamo o nosso querido Nando de Paula, qual é a primeira música que você tem, vocês já vão pensando aí nas perguntas, nisso que nós estamos falando, para fazer aí, interpelar nosso Fernando Lauri aí, com as perguntas. O que é que temos aí Vamos hoje? lá. Repertório MPB. MPB. Nando de Paula. E a gente vai fazer uma música, na verdade, eu vou cantar junto com ele. Mas, Olha! olha, fala em banda. Ele tem banda. Ele é produtor e tem banda Verdade. de rock. É de rock? Que não é de rock, mas a gente pode cantar alguns rocks nacionais Não, também. vamos lá, Fernando. A gente vai cantar uma música que diz a respeito muito de vocês que estão aqui presentes. Eu sempre falo que, às vezes, eu, com a minha idade, já não tenho a condição de diretamente mudar o mundo. Mas a gente trabalha com educação e trabalha com vocês que são uma geração nova e que tem possibilidade de fazer essa mudança. E essa música se chama Sementes do Amanhã, que a gente queria cantar aqui. Agulha na vitrola. Vambora! Vambora! Se alguém souber, pode cantar com a gente. Se não souber, prestem atenção nessa música linda e a letra que ela traz. Ontem um menino que brincava me falou:
do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vá passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vá passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá Eita! fazer o que será. Uma salva de palmas, gente! Muito bom. Eu ia dizer quem gostou, bate palma. Mas nem Mas, adorei. Que coisa boa. Vamos lá, Fernando. E essa música, eu acho que ela diz muito a respeito disso que nós estamos conversando ainda, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Ainda que a gente passe por momentos que sejam momentos difíceis, e digo a vocês, todos nós vamos passar durante a nossa vida por alguns momentos difíceis. Mas é essa fé, é essa força, é essa confiança e esse conhecimento em nós mesmos e na possibilidade que nós temos que o outro também nos ajude, que permite com que a gente consiga essa mudança. Então isso é fantástico. Fantástico, né? Gente, o nosso programa tem um apoio cultural do Café Vidigal. Você não tomou o Café Vidigal ainda? Ah, então vamos tomar Café de Vidigal da cidade de Vitória da Conquista, que corre o mundo. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Voltamos, já tomamos nosso cafezinho, Café Vidigal, então, que é o nosso apoiador cultural do nosso programa. E agora eu tenho quem está aí que tem alunos querendo fazer perguntas. Oi, boa tarde, Robson, Fernando, boa tarde de Paula também, a todos, a todas que estão aqui nessa sexta-feira. Um prazer imenso estar aqui com vocês. A primeira pergunta é de Lícia. Boa tarde, eu estudo no colégio São Daniel Comboni. Eu sou uma pessoa que sofro muito antecipadamente pelas coisas, e isso acaba me tornando uma pessoa ansiosa. Eu gostaria de saber o que eu poderia fazer para melhorar. A ansiedade, quando a gente fala em ansiedade, a gente tem dois níveis de ansiedade. Uma ansiedade que é natural, uma ansiedade que eu carrego normalmente, por exemplo, vou fazer uma viagem que eu estou esperando muito tempo para fazer essa viagem, né? Vim ontem de São Paulo para cá e me despertou uma ansiedade de poder encontrar o Robson, poder encontrar meus amigos aqui em Salvador e todos vocês hoje aqui. Essa é uma ansiedade natural, é uma ansiedade que todos nós temos. O que a gente precisa começar a ficar preocupado? Quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar a nossa rotina de vida. Então, por exemplo, se você desperta uma ansiedade que começa a atrapalhar os seus afazeres no dia a dia, o seu estudo, aquelas tarefas domésticas que você tem em casa e você divide com a sua mãe, com seus irmãos, isso já começa a levantar um sinal de alerta na gente. Porque o que é a ansiedade, trazendo no conceito dela em si? Ansiedade, como eu disse a vocês, emoção é um processo passageiro. Quando nós temos o medo presente por um longo período de tempo, esse medo transforma-se em ansiedade. E aí nós podemos ter diversas características de ansiedade. Nós podemos ter, por exemplo, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, que qualquer momento da minha vida eu sinto essa ansiedade.
Eu posso ter o transtorno do pânico, por exemplo, que diante de algumas situações eu posso começar a ter taquicardia, meu coração pode começar a bater mais acelerado, eu posso começar a sentir falta de ar, às vezes eu tenho suores, tenho tremores, isso também é ansiedade. Tem uma ansiedade que nós classificamos como transtorno obsessivo compulsivo. Eu começo a ter algumas ideias que não dizem respeito à realidade e começo a criar ritos diante dessas ideias. Então, por exemplo, eu acho que o fato de eu encostar nessa cadeira vai fazer com que eu me contamine. E aí, por conta disso, eu começo a lavar a minha mão todo o tempo do mundo. Essas questões, quando tornam-se e começam a atrapalhar o meu dia a dia e a minha vida, isso começa a ser preocupante. Eu acredito que a sua ansiedade seja uma ansiedade diante das atividades que você tenha dentro da sala de aula e na escola. Isso é mais fácil da gente controlar. O que eu sugiro para você, para que a gente controle a ansiedade? Estabelecer uma rotina. Então, se às vezes amanhã eu tenho uma prova, e eu estou ansioso porque eu vou ter essa prova, eu vou estabelecer uma rotina de estudo antes dessa prova, porque isso vai gerar em mim o quê? Uma tranquilidade. Isso vai gerar em mim uma antecipação de uma condição que depois acontece de uma maneira natural. Agora, se estiver um pouco além do que essa ansiedade diante de algum fato ou algum acontecimento, estiver presente constantemente, aí é interessante sempre a gente procurar um profissional para poder conversar com ele sobre isso. Tá bom? Temos mais perguntas? Temos. Então Sabrina vamos lá, vai fazer a Thaíque. segunda pergunta. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Sabrina e eu estudo no Colégio São Daniel Comboni. E eu sou uma menina muito raivosa, explosiva, com tudo. E qualquer coisinha está me afetando. E eu gostaria de saber como fazer para melhorar isso. Ótimo. Vamos lá. Sabrina? Sabrina, obrigado pela pergunta. Essa questão da raiva é uma condição que, sobretudo na adolescência, ela acontece de uma forma meio que natural. Não que nós devamos encarar isso e achar que temos que permanecer dessa maneira. Por quê? Como eu falei para vocês, na adolescência, as emoções já estão desenvolvidas. E a raiva é um processo de emoção, não é? Só que quem controla as minhas emoções, e a minha raiva, a minha alegria, a minha tristeza e todas as minhas emoções, é essa região do nosso cérebro que está aqui na testa, que nós chamamos de córtex pré-frontal. Mas durante a adolescência eu ainda não tenho esse córtex pré-frontal totalmente desenvolvido. Ele é que segura as minhas emoções e faz com que ela seja passageira. Ele que, por exemplo, permite com que alguém me ofenda, alguém brigue comigo e eu não saia pulando no pescoço daquela pessoa para que eu avance em cima dela, enfim, e tenha muita raiva por conta dessa situação. Então, eu ainda não tenho esse córtex pré-frontal totalmente desenvolvido. Mas o primeiro passo, eu já entender essa situação. Se eu sei que essa é uma condição que eu tenho maior probabilidade, eu sinto muita raiva, né? Se há uma situação que eu tenho maior probabilidade, eu vou tentar começar a trabalhar essa raiva. Existe uma dica que eu vou dar para vocês, que se chama caderneta das emoções. O que é, na verdade, a caderneta das emoções? Eu sei que emoção é despertada por um estímulo. Então, eu tenho uma música que desperta uma emoção que vai me trazer uma reação física. Então, eu posso ouvir uma música e posso arrepiar. Isso é emoção sendo demonstrada, emoção é física, não é? Para eu ter esse autocontrole e aprender a lidar com essa relação intrapessoal com relação à raiva, o que você pode procurar fazer? Buscar primeiro aquilo que está te despertando raiva, que é o estímulo. Então você pensar, porque às vezes a raiva vem e eu nem sei por que ela foi despertada. Então eu vou pensar primeiro, o que está me despertando? Ah, é o meu irmão que faz determinada coisa, ah, é a televisão que fica ligada, enfim. Podem ser diversas situações que fazem com que essa raiva seja despertada. Então, a emoção você já sabe qual é, porque nessa caderneta eu coloco o estímulo que despertou, isso que você tem que buscar, a emoção você já sabe qual é, e você tem que buscar também a reação física que você tem. Então, quando você sente raiva, você pula no pescoço de uma pessoa. Só um exemplo que eu estou dando, tá? Você pula no pescoço da pessoa, você bate a porta com força, você sai dando tapa em cima da mesa. Essa é a reação física que você tem decorrente da raiva. E aí você vai procurar trabalhar essas situações que estão gerando raiva em você. São situações que fazem parte do seu dia? Se sim, você tem que começar a trabalhar para lidar com ela.
Porque, por exemplo, dentro de casa, não existe possibilidade de você parar de conviver com a sua mãe, parar de conviver com seu irmão. Você tem que tentar conversar para que juntos vocês cheguem num denominador comum, num senso comum. Se for algo externo, que você não tem necessidade desse convívio direto, você se afasta. Se é algo que te gere raiva e que não te faça bem, mas que não é totalmente essencial para o seu dia a dia, você acaba afastando. Dica que eu posso dar para você também que pode te ajudar. Yoga, meditação, andar na natureza e ter contato com a natureza são todas situações que permitem com que a gente consiga controlar melhor as nossas emoções e lidar melhor com a gente mesmo também. Tá bom? Fernando, me diga uma coisa. Tem gente assim, respire fundo, conte 1, 2, 3. Ajuda? Muito, muito. E é verdade. Você sabe que essa é uma das dicas que a gente dá no sentido da gente poder controlar as emoções. Então, um dos pontos que a gente fala é assim, respire. O fato de você respirar, ele traz um prolongamento de um nervo que tem comunicação direto com o nosso cérebro, que se chama nervo vago. Então, quando você respira, você tem esse estiramento que faz com que você, entre aspas, resfrie esse córtex pré-frontal. Quando essa parte que está aqui na região do meu cérebro está quente, ela é o que me faz agir impulsivamente. E o fato de respirar permite com que você tenha o controle e consiga harmonizar e, consequentemente, não agir de uma forma tão impulsiva. Então, faz todo sentido. E é científico. Então, dicas aí do neurocientista Fernando Lauria. Tá aí que tem umas perguntas? Temos mais. Vamos lá, que tá Gabriele. bom demais esse trem Tô aqui, como diz gostando os dessas mineiros. perguntas. E arretado, tá bom demais arretadamente, como diz os baianos. Boa tarde. Boa Meu nome é tarde. Gabriele e eu gostaria de saber como eu posso lidar com os conflitos internos. Os seus próprios conflitos internos? Isso. Perfeito. Essa é Thaís? Gabriele. Nossa senhora, a gente foi longe. Estava longe do Thaís. Gabriele, eu acho que essa talvez seja uma das questões mais difíceis que a gente tenha ao longo da nossa vida e que a gente vai aprendendo e vai amadurecendo com o tempo. Eu digo isso porque eu mesmo vim estudar neurociência, primeiro porque sou apaixonado e depois porque eu queria aprender a lidar com esses meus conflitos internos e com as minhas emoções também. O primeiro passo é a gente aprender a reconhecer esses nossos conflitos e a reconhecer essas nossas emoções. Então, o que está sendo despertado em mim? E aí a gente pode voltar àquilo que eu disse para vocês antes, que não vale só para a raiva, como eu falei para a nossa colega anterior, mas vale para todas as emoções. O que está despertando em mim emoções que não são positivas e que, consequentemente, fazem com que eu acabe entrando num conflito maior comigo mesmo? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Muitas vezes, a gente entra em conflitos internos por dificuldade de aceitação, inclusive, de grande parte da sociedade. Essa é uma condição que nos liga diretamente às relações interpessoais. Hoje a gente percebe cada vez mais a necessidade de nós acolhermos e aceitarmos a diversidade que existe no mundo como um todo. Mas dentro da escola a gente tem uma diversidade muito grande. Nós teremos amigos que aprenderão mais facilmente uma disciplina do que eu, mas eu tenho que pensar também que eu tenho habilidades que pode ser que eu aprenda mais facilmente. Nós teremos ali pessoas que serão heterossexuais, pessoas que serão homossexuais, pessoas que serão transexuais, e essa é uma condição natural que diz respeito ao cérebro de cada um. Eu vou ter aquele que vai ser mais impulsivo, que vai ser mais raivoso, eu vou ter aquele que vai ser mais tranquilo, que inclusive vai ter até dificuldade em dizer não para as outras pessoas. Então essa diversidade eu vou encontrar não só dentro da escola, mas eu vou encontrar na vida como um todo. E nesse sentido é que é importante, para que eu possa me aceitar, começar a entender o funcionamento e a dinâmica dessa sociedade e também trabalhar para que essa sociedade me aceite como eu sou. O tema hoje é esse, eu sendo quem eu quero ser. E é isso que a gente precisa trabalhar. E por isso que a gente vai disseminando, e nesses momentos e nesses encontros que nós temos, é importante essa conversa, essa dinâmica e essa possibilidade de nós discutirmos e de nós trazermos. Muitas vezes, como eu disse, o conflito interno ele vem
por conta dos outros que não me aceitam e não me entendem como eu sou. Então, se eu me vejo nesse papel, que eu estou, de repente, passando dos limites com relação à aceitação e o enxergar do outro como ele é, eu também posso contribuir para esse processo. Então, primeira dica que eu te dou, conheça mais suas emoções. Veja o que de repente pode estar lhe dando e trazendo toda essa parte conflituosa para você, e a partir disso entenda e aceite também a condição que você se apresenta. Porque todos nós somos únicos e especiais como nós somos. Você é linda como você é, eu sou lindo como eu sou, independentemente do padrão que a sociedade exija que se tenha. Nós temos as nossas especificidades e somos especiais. Estação do Saber Conexões. Você está na TV Educa Bahia, na TV Conexões. Acesse no YouTube, @TV Conexões. Na TV Educa, já estaremos lá. Sintonize o canal. A TV é a TV da Bahia, a TV educativa da Bahia. Vamos mais de uma musicazinha? Vamos. Animar os corações? O Já que é que temos aí? Já que fizer, vamos animar agora mesmo. Então, essa talvez a moçada conheça. Ah, então vamos lá. Vamos? Eita, então vamos animar aqui a galera. Vamos de isso. música. Vamos Nando lá. de Paula, Fernando Lauria. A gente cantou Gonzaguinha e vamos cantar Gonzaguinha de novo. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Quem sabe canta. É a vida, é bonita e é bonita. Vai! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar A gente pode até sambar, ó, gente, ó. E cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ei. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Ei. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada do mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é o divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Quem sabe canta, vai. Viver. Bora, gente. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Ei! Uma salva de palmas aí para essa dupla, Nando de Paula,
Fernando, Láurea. Gente, já vou passar para vocês de novo daqui a pouquinho. Fernando, tem adolescentes, tem pessoas que me dizem assim, eu não consigo me relacionar com o outro, eu não consigo conviver, né? O que acontece quando eu digo assim, eu não consigo conviver com um colega que está do meu lado, eu me fecho, não quero conversa, não quero isso, o que acontece? Vamos falar um pouquinho das relações Interpessoais. Pode ser uma vastidão de condições que estejam associadas a essa possibilidade de nós não nos relacionarmos com o outro de uma maneira mais fácil. Primeiro, pode ser uma timidez, pode existir, que faz parte da personalidade de algumas pessoas e que diante dessa timidez eu acabo me inibindo e acabo não conseguindo essa relação. Nós podemos ter aí também, eu acho que vale a pena a gente levantar um questionamento a respeito disso, o uso excessivo da tecnologia hoje tem feito com que cada vez menos a gente se relacione com o outro. Essa é uma condição que é importante, inclusive até na novela do último horário aí, da TV Globo, a gente tem sido abordado isso com muita propriedade e é uma condição que pode nos levar a um vício. Então a gente precisa entender que, naturalmente e evolutivamente, o nosso cérebro é um cérebro sociável. Eu tenho necessidade de me relacionar com o outro, eu tenho necessidade de me comunicar com o outro. E nós desenvolvemos um cérebro que tem realmente essa exigência e essa necessidade. A tela, às vezes a gente vai no restaurante, vamos supor, vou jantar eu, o Robson, meu pai, mais uma turma, e às vezes a gente pega e chega na mesa e vê que as pessoas, ao invés de interagirem entre si, elas estão cada vez mais conectadas e não conversando ali entre elas. Esse uso excessivo de telas, ele tem trazido um comprometimento de estruturas neuronais que fazem com que eu me dificulte em me relacionar com o outro, que fazem com que eu tenha dificuldade em estabelecer essa relação interpessoal. Isso porque afeta regiões que estão diretamente ligadas com essa possibilidade que eu tenho e com essa necessidade que eu tenho de convívio, e não só isso. Para que eu me desenvolva, eu preciso de uma estimulação que seja ativa. Então eu preciso dessa troca, eu preciso olhar no seu olho, eu preciso entender as expressões faciais que você traz para mim e cada vez mais esse uso, entendam, não estou dizendo que a gente não deva usar tela, não é isso, até porque estamos inseridos num mundo tecnológico, mas estou dizendo que a gente deve procurar recuperar algumas condições que são extremamente importantes e fundamentais para que se estabeleça essa relação de convívio e de interação, sem que eu tenha, inclusive, receio de me comunicar com o outro. Porque como eu estou tão condicionado a essa estimulação que é passiva, que a tela me traz, isso diante de uma exposição com outra pessoa faz com que eu tenha dificuldade e acabe não conseguindo me relacionar direito. Eita, esse homem é porreta. Olha, em julho, turnê com Fernando Lauria. Oh, delícia. Primeira cidade, Vitória da Conquista. Ali, ó, vamos estar aí em julho em Vitória da Conquista, Itabuna e Porto Seguro. Vão ser as primeiras cidades do interior a receber Fernando Lauria e, obviamente, a equipe do Conexões. Com certeza. Eu e o outro, Fernando. Temos mais perguntas? Vamos lá? Aqui, ó. 1, 2. Tem mais pergunta. Bárbara agora. Olá, boa tarde. Meu nome é Bárbara. Boa tarde. Gostaria de perguntar se a influência que temos, as relações que temos no colégio, influencia na nossa personalidade para toda a vida. Com certeza. Muito boa pergunta, com certeza. A gente sempre diz que nós estamos envolvidos numa cultura acadêmica, numa cultura escolar, que faz parte. A escola como um todo tem uma cultura e cada uma das salas, elas também têm uma cultura. E nós somos construídos, na verdade, e moldados como pessoas, então o que determina o que o Robson será, o que determina o que eu serei, sem dúvida nenhuma, está relacionado e ligado diretamente com as interações e com as estimulações que nós recebemos, não só em casa, como também no ambiente escolar. Então, sim, sem dúvida nenhuma, a escola, ela traz considerações importantes e significativas a respeito daquilo que eu vou levar para a minha vida e daquilo que eu vou construir como personalidade. Não só pela interação com os meus colegas, mas pela interação professor e aluno também. O professor, ele tem essa possibilidade de contribuir, eu sempre digo que é muito importante a gente pensar como um educador humanizado.
que é aquele educador que está preocupado sim com a formação acadêmica do aluno. Então, se o meu aluno vai ser dentista, se o meu aluno vai ser gari, se o meu aluno vai ser professor, a profissão que ele queira escolher e que ele queira ser, mas ele tem que estar preocupado também que ele está ajudando a construir um ser humano, que ele está ajudando a construir um indivíduo. E isso molda e a gente leva isso para a personalidade nossa, sem dúvida nenhuma. Fernando, queria lhe fazer uma pergunta ali. Às vezes nós lidamos muito com grupetos. Eu tenho o meu grupo da minha sala, ou aquele grupinho das meninas, do Bolinha, dos menininhos, da Luluzinha, e eu não quero outras pessoas naquele grupinho. É aquele que vai lá para o banheiro de mão dada, só eu e ele. Como incluir outras pessoas? Como abrir e dizer assim, eu posso me relacionar com outras pessoas? Eu aprendo com outras pessoas. Perfeito. O processo de aprendizado não se dá apenas comigo e meu grupinho. Eu preciso viver, eu preciso conhecer outras pessoas, eu preciso viajar, eu preciso ir em outro bairro, porque às vezes ir em outro bairro é uma viagem. Então, Verdade, verdade. E falar nisso, nós vamos mostrar todos os bairros. O primeiro bairro no Conexões Bairro, Conecta Bairro, ou Piripiri. Vamos estar lá em Piripiri, já, gravando com vocês. Fernando, e aí? Como é que a gente se sente? Esse tema que você trouxe, eu acho extremamente importante. E é bom que amplie um pouco a nossa visão a respeito dessa nossa relação interpessoal. É comum, na adolescência, formarmos grupinhos, estarmos, na verdade, dentro de uma conjuntura e ao lado de pessoas que mais ou menos tenham a mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento que eu. É uma condição natural da adolescência isso. Então, a gente não pode criticar muito, mas a gente pode, na verdade, abrir horizontes e fazer com que os adolescentes pensem de uma maneira diferente. Acabei de dizer para vocês que somos construídos através dos diversos estímulos que nós temos. Vamos imaginar que eu, o Robson e meu pai, nós formamos um grupinho e que a gente não quer interagir com outros grupos. Pensem o quanto nós estamos perdendo de oportunidades, porque muitas vezes aquilo que nós pensamos não é exatamente o que o outro grupo pensa. E a partir do momento que eu entro em contato com outro grupo, eu tenho possibilidade de assimilar conceitos, de assimilar comportamentos, de assimilar respeito, inclusive, com relação a essa diversidade e a esses diversos conceitos divergentes, porque os meus são uns e o deles são outros, e a partir disso eu posso incorporar, eu posso trazer para o meu convívio, para o meu comportamento. Então, nesse sentido, é muito importante. E aí, vocês que estão aqui conosco, e vocês que estão nos assistindo aí também, comecem a pensar nesse sentido. O quanto, ao invés de pensar que eu manter o meu grupinho só está contribuindo para isso e é gostoso, mas o quanto isso pode me abrir a visão e me abrir horizontes, no sentido de que, eu estou aqui acostumado a ficar aqui nesse bairro e vou ficar só aqui. De repente o outro grupo fala, não, você já viu a possibilidade que a gente tem de conhecer a Orla, a possibilidade que a gente tem de conhecer a Grande Salvador, né, a região metropolitana aqui de Salvador, e aí você desperta, nossa, eu não tinha pensado nisso. Realmente isso é importante. Então eu digo que é fundamental essa possibilidade de integração. Por mais difícil que seja, e a gente entende que esse período é um período de agrupamentos, é importante que a gente consiga fazer esse intercâmbio. Olha, é bom demais, mas nós já estamos chegando no nosso último bloco, né? Então, Fernando, eu sou Vitória, posso namorar alguém, torcedor do Bahia. Claro, deve. E conviver os dois harmonicamente, mesmo no dia do jogo, Vitória e Bahia. Posso ir para Fonte Nova. Tranquilamente. Posso ir para o Barradão, não é isso? Com certeza. Não só amor, pode como deve, o amor continua. E o amor continua, tá vendo? É? Recado dado, né? É isso aí. Tá aí que tem mais perguntas. Tiago também quer participar do bate-papo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Eu queria saber se você tem alguma dica para quem tem dificuldade em se concentrar. Ótimo, Tiago. Muito boa pergunta. Essa dificuldade de concentração, ela pode estar relacionada a duas coisas. Primeiro, pode ser uma condição sua de se ater demais a distratores. O que são os distratores? Eu estou dentro da sala de aula e automaticamente
Eu estou ouvindo o passarinho que está cantando lá fora, eu estou ouvindo a tia que está fazendo a limpeza, eu estou ouvindo o colega do lado, que não está nem prestando atenção na aula também, está ali rabiscando o caderno e eu fico ouvindo esse barulho. Essa pode ser uma condição que eu me distraio facilmente com alguns distratores, na verdade, algumas outras situações que façam com que eu perca essa concentração. Nesse sentido, é você focar. Focar de fato naquilo que você está querendo, né? Focar de fato naquilo que você quer. Existe uma condição, quando eu tenho dificuldade em focar, que pode ser o que nós chamamos de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, que ele pode vir acompanhado de hiperatividade ou não. Mas vamos falar do transtorno do déficit de atenção. O transtorno do déficit de atenção é uma condição em que eu não consigo focar porque durante o desenvolvimento do meu cérebro eu tive o comprometimento de algumas estruturas que me dificultam esse processo de atenção. Geralmente as pessoas com transtorno do déficit de atenção, elas vão apresentar maior dificuldade nas habilidades linguísticas, maior dificuldade nas habilidades matemáticas, mas vão apresentar habilidades, por exemplo, musicais, artísticas e esportivas muito grande. O que eu sugiro sempre para pessoas com essas condições? Que foquem nessas habilidades que estão mais presentes, e aí vai uma dica para os próprios professores também, que utilizem esses momentos que nós chamamos de janelas, de ilhas de oportunidade, na verdade, e utilizem, por exemplo, um aluno ele tem uma habilidade musical incrível. Se nós formos ver a música ela é totalmente matemática. Eu tenho ali ritmo, eu tenho compasso, eu tenho uma divisão de tempos, e eu utilizo aquela dificuldade que eu tenho de aprender matemática com a música que eu tenho facilidade. Porque isso traz o quê? Que é uma outra condição que está presente quando nós falamos em transtorno do déficit de atenção. Isso traz motivação. E motivação, o que é? Mover em sentido a um objetivo. E quando eu me sinto motivado, eu consigo focar muito mais. Eu consigo prestar muito mais atenção. Então avalie, veja se essa sua falta de atenção, essa sua dificuldade em focar, é uma condição que esteja relacionada por você estar ali pensando, por exemplo, na morte da bezerra, só modo de dizer, né? Então deixando o seu pensamento vagar sem você estar conseguindo ficar concentrado, ou se isso é algo que vai além. Mesmo você tentando ficar concentrado, você não consegue. Porque aí seria interessante também a ajuda de um psicopedagogo, de um psicólogo, de um profissional que te ajudasse nesse sentido. E muitas vezes, quando existe TDAH, há necessidade, quando bem prescrito e bem indicado, do uso de medicação também, se for necessário. Combinado? Bela dica! Temos mais perguntas da plateia, estamos finalizando o nosso programa. Então, Fernando, vamos mais de música? Tem mais alguém? Tem, Jasmine. Oba! Tem duas perguntas só, tá? Vamos. Jasmine e ele. Duas É Jasmine, perguntas. falei certo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria saber como eu poderia lidar com a frustração e ter ânimo para estabelecer novas metas, seguir em frente. Ótimo, muito boa pergunta também. Essa é uma condição muito importante. O que é a frustração, na verdade, que é o que a gente precisa conceituar primeiro, né? É a gente se decepcionar com uma determinada situação. Então eu digo que a frustração, ela não pode ser, nós vamos nos frustrar durante a nossa vida, sim. Eu tenho certeza que o Robson já teve frustrações, eu tive frustrações, não é? Frustrações amorosas, inclusive, né, Robson? Quieta. Então, essas frustrações, elas fazem parte do nosso dia a dia. O que é a frustração? É a incapacidade, muitas vezes, que nós temos de lidar com uma situação que não acontece da maneira como a gente esperava que ela fosse acontecer. E isso está diretamente relacionado com uma condição que nós chamamos de controle inibitório. O controle inibitório, quando é desenvolvido, ou seja, a possibilidade em lidar com mudanças, em lidar com situações que são adversas e não são muito aceitáveis por nós mesmos, são contidas e são controladas quando nós desenvolvemos esse controle inibitório. Primeira parte ideal, na infância é o principal período para lidar, mas às vezes a gente não teve essa estimulação na infância e chegamos na adolescência e na idade adulta e temos que lidar com essas situações. Temos que entender, e nesse sentido é muito importante, que nem sempre as coisas acontecerão da maneira como eu quero ou como eu planejo.
Essa é uma condição muito importante para que eu comece a lidar com as situações. Enxergar sobre outros olhares e sobre outras possibilidades as coisas que podem acontecer. Vou dar um exemplo para você simples que aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava vindo para Salvador. Por uma questão de desatenção minha, em São Paulo nós temos 2 aeroportos. Por uma questão de desatenção minha, eu fui parar em Guarulhos, sendo que o meu voo saía de Congonhas. E aí o que aconteceu? Cheguei em Guarulhos umas 9h30 da manhã, mais ou menos, descobri que o meu voo não era lá, tentei ir de Uber até Congonhas, e é uma distância longa, fora o trânsito da manhã, tentei ir de Uber até Congonhas, cheguei em Congonhas 11h05, meu voo era 11h25. Saí correndo, meu pai junto comigo, coitado. Pai, vai logo, tira o cinto para passar no raio-x, vamos sair correndo, derrubando as pessoas, trombando. Cheguei na porta do avião, 11h15. Não me deixaram entrar, o avião ainda estava lá. Isso pode ser uma condição frustrante para mim, né? Mas eu tenho que tentar transformar essa situação em algo que, poxa, eu não posso me deixar abalar porque eu perdi o avião. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que tentar arrumar uma solução. Eu amanhã preciso estar em Salvador, porque eu tinha uma atividade hoje cedo no SESI e tinha essa atividade com vocês aqui agora à tarde, e amanhã eu vou para Santo Amaro para uma outra atividade que eu tenho lá. Então eu tinha que estar em Salvador. Nesse momento é que vem o controle das nossas emoções. Eu poderia, por exemplo, ficar com raiva e sair chutando todo mundo no aeroporto, gritando, a culpa não era deles, a culpa foi minha. Porque eu que vacilei de não prestar atenção que o meu voo sairia de Congonhas e não sairia de Guarulhos. Então, mais uma vez, vem a questão das emoções. Primeiro, traçar o que mais te frustra. Pense no que mais te frustra. E diante dessas condições que mais te frustram, tente traçar todas as possibilidades que existem para que você sinta-se menos frustrada. Porque quando você chegar nessa situação, automaticamente você vai falar, poxa, mas eu já tinha pensado nisso. E isso não vai te frustrar com tanta frequência. Então, comece a fazer esse trabalho. Vou dizer para você, não é fácil, mas também não é impossível. É uma condição que a gente pode trabalhar. Tá bom? Levanta a cabeça e bola para frente. Não é? Próxima pergunta, Fernando, você tem 1 minuto para responder. Meu Deus! Agora já estão controlando meu tempo. Como é a santa das frases curtas, Fernando? Temos que pedir ajuda para Nossa Senhora da frase curta. Pelo amor de Pedro Deus. também quer participar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu venho dizer porque eu sou uma pessoa que estudo idiomas. Aí eu queria uma sugestão sobre de melhorar o aprendizado, como lidar com isso. Porque às vezes a pessoa estuda e às vezes, né, desanima, acha que não vai conseguir. Sim. Aí eu tenho essa pergunta, porque tem muitos poliglotas mesmo que estudam, eles pegam, né, faz a metodologia deles para aprender. Sim. Então, no caso, seria isso, entendeu? Sou uma Perfeito. pessoa poliglota. Você é poliglota. Show de bola. Bem, eu vou dizer uma coisa para vocês rapidamente, porque eu tenho 1 minuto só para responder minha pergunta. Todos nós temos habilidades. Às vezes eu tenho habilidades presentes em mim que não serão as habilidades presentes no Robson, e certamente o Robson tem habilidades nele que não estarão presentes em mim. Nisso a gente se completa. Foque nas suas habilidades sem deixar de pensar nas outras, mas foque nas suas habilidades. Se o seu, por mais que você possa ter dificuldade nesse sentido, porque às vezes essa habilidade não está tão presente em mim, mas foque nela, vá em frente, porque existe uma coisa dentro da neurociência que chama neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a possibilidade que eu tenho de aprimorar hábitos que não estão tão evidentes em mim e de criar novos hábitos que possam não existir. E isso é científico e isso é possível. Foque, vá atrás, concentre-se que você consegue. Nós podemos tudo, nós podemos mais do que a gente imagina. Basta que a gente vá atrás, corra e consiga aquilo que a gente quer. Beijo no coração, nosso programa gente. está terminando. Uma salva de palmas. Vamos de música. Vamos de música. Próximo programa, arranjos produtivos do cacau e chocolate. Não perca. Nando de Paula. Fica aqui, Fernando, comigo. Daqui a Vamos pouco lá. ele vem. Ele pode até vir, né? Pode. Senhora Neuza, um beijo, diretora maravilhosa. Nos abraçou aqui nessa casa. Vocês, queridos. Que casa linda e acolhedora. Vamos lá. Vamos lá. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas. Com todo cuidado, meu amor, enquanto a chama arder, todo dia te ver passar.
ao teu lado, com o arco da promessa, no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o sentido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser tudo. Eita. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu Governo amor. do Estado da Bahia, A massa que Secretaria faz da o pão Educação, vale a luz do teu suor. TV Educa, Lembra Bahia, que o sono é sagrado, TV Conexões. e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver, no inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. Doutora Adélia, secretária da Educação. De sentir seu calor e ser tudo. Jerônimo Rodrigues, governador do Estado da Bahia. Beijão. Obrigado, gente. Obrigado, Rosa. Obrigado, gente. Nando. Obrigado, obrigado.